Graça e paz, meus amigos aqui do YouTube. Mais uma vez estamos aqui de volta para estudar junto à Palavra de Deus. No vídeo de hoje daremos aqui continuidade às lições bíblicas da CPAD do primeiro trimestre de 2021. Esse trimestre estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Chegamos na lição de número 10. O Senhor Jesus cura hoje. O texto áureo se encontra lá em Salmo de número 103, versículo 3. E ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, pela causa e pelo efeito dos nossos pecados. São os pecados instituídos e aceitos por uma geração. Então, ele perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Verdade prática: a cura de enfermidade é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Então, benefícios da obra redentora do Calvário. Leitura bíblica em classe encontra lá no livro de Isaías, capítulo 53, um capítulo maravilhoso, versículo 4 ao versículo 6. Mateus, capítulo 8, versículo 16 e versículo 17. Vamos para a introdução. Assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e oprimidos. Ele demonstrou misericórdias e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutável na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Está aí uma introdução maravilhosa do comentarista Ezequias Soares. Primeiro tópico: a cura divina na Bíblia. A cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento e a preservação de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. A saúde pública no Antigo Testamento. Primeiro tópico aqui: a saúde pública no Antigo Testamento. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem o termo do pacto de Sinai. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pôs sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. As pragas do Egito são vãs quando temos o médico dos médicos conosco. O remédio não estava nos médicos, mas o remédio não estava nos médicos como nos povos vizinhos, mas em Deus. Então, a cura estava no Deus dos deuses, o médico dos médicos, estava com o povo de Israel. Então, essa é a confiança que Israel tinha em Deus. Segundo ponto, no primeiro tópico: a preservação de doença é bíblica. A alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Quando a lei de Moisés instituiu ao povo sobre padrão de higiene em Levítico 15 e os preceitos dietéticos no capítulo 17, embora a parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Isso mostra o interesse divino na saúde pública e individual. Terceiro ponto do primeiro tópico: o Novo Testamento, as curas de Jesus. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde estava na obediência. Os números de enfermos eram altos e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. Milagres como a cura do cego Bartimeu, prodígio
como a multiplicação de pães, e maravilhas como a ressurreição de Lázaro. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo, e isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo. Então, compaixão é ter compaixão é sentir o que a outra pessoa sente. Jesus tinha compaixão da humanidade, das pessoas que ele encontrava. Então, por isso que ele fazia milagres, prodígios e maravilhas. Vamos para o segundo tópico. A cura divina como parte da salvação. Primeiro ponto do segundo tópico. Salvação. É um termo que se aplica em diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor de seu povo, como o livramento da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades. A salvação da condenação eterna é um livramento do poder da maldição do pecado e a restituição de um ser humano à comunhão com Deus. Deus propôs a salvação para todas as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Olha aí que tremendo, né? A vontade de Deus é a salvação a todos os seres humanos, mas por isso cada pessoa precisa se arrepender de seus pecados e se converter ao Senhor Jesus. Então, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Segundo ponto, cura divina. Segundo ponto do segundo tópico, cura divina. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura divina como um ato de soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura o físico e o emocionalmente aqueles que demonstram a fé em Jesus Cristo. Então, um ato soberano do conhecimento de Deus e a graça e a misericórdia divina, e através do poder do Espírito Santo, vão conversando pessoas aí, e ela vai tendo uma restauração física e emocional e a demonstração de fé em Jesus Cristo. Mas convém salientar que temos um recurso divino seguro para as curas das enfermidades e a ministração da unção com óleo em nome do Senhor sobre os enfermos. Amém? Terceiro ponto do segundo tópico, a salvação e cura. A obra de Jesus é completa. Isso mesmo, a obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta a nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. Desde o Antigo Testamento, a salvação e a cura andam junto. A cura espiritual geralmente precede a cura física. Então, quando vencemos o espiritual, vencemos o físico. Mas quais são os benefícios, né? E ele que perdoa todas as suas iniquidades, a iniquidade são todas a causa, são o pecado, são as escolhas, e sara todas as suas enfermidades, são o efeito do pecado, as enfermidades. Então Jesus, ele tanto perdoa a causa e cura os efeitos. A cura do paralítico de Cafarnaum, a passagem paralela no Novo Testamento do Sinop, revela essa verdade. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como o corpo. Quando a pessoa aceita Jesus Cristo, o Espírito Santo vem morar no espírito humano. E a partir daquele momento, o coração é rompido e vai para a alma e restitui a alma e depois restaura o corpo. Então, é um processo. Quarto ponto do segundo tópico, Isaías 53, versículo 3 e 4. O Novo Testamento interpreta Isaías 53 como provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. O Evangelho de Mateus aplica a palavra: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então, Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades e dores.
Ao ministério de cura do Senhor Jesus, o verbo sara, pelas suas pisaduras, fomos sarados através do seu trabalho sacerdotal do Calvário até ao tabernáculo celestial. Jesus foi fazendo um caminho, um novo vivo caminho, como está lá em Hebreus capítulo 10, lá diz que Jesus abriu um caminho novo e vivo através da sua pisadura, e através das suas pisaduras fomos sarados, através do seu sacrifício, através do depósito do sangue, da santificação, lá no tabernáculo celestial, fomos sarados. Terceiro ponto, a cura divina e os desafios atuais. Os desafios atuais são diversos e, dentre eles, saber sobre a natureza da enfermidade, se há problema físico ou espiritual, ter o discernimento sobre a vontade de Deus. Primeiro ponto do terceiro tópico. As doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento do ser humano. Então, tá aí, né? Elas são as consequências direta ou indireta do pecado, pois se não existisse pecado, não existiria enfermidades. Mas isso não significa que todos os enfermos estão em pecado. Há enfermidade que são consequências diretas do pecado. No entanto, não podemos generalizar, visto que cada caso tem sua peculiaridade. Temos aquele paralítico, né, do capítulo 5 de João. Jesus diz para ele: eis que está sarado, não peques mais, para que não te suceda coisas pior. Olha aí, né? Segundo ponto, as enfermidades entre os crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar de doença. Esse é um desafio, às vezes, fora da compreensão humana. O apóstolo Paulo, né, tinha aí um problema, tinha um espinho na carne. E qualquer que seja de natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade. Segundo ponto do terceiro tópico, as enfermidades entre os crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Este era um desafio, às vezes, fora da compreensão humana. Timóteo tinha um problema no estômago. Paulo deixou Trófimos doentes em Mileto. Então, grandes homens de Deus aí desceram à sepultura com doenças, não foram curados. Então, às vezes, tem homens de Deus que usa o poder de Deus para curar as pessoas, mas ele mesmo não é curado. Isso vai depender da vontade de Deus. Paulo orou para que o espinho na carne saísse dele, mas Deus diz: a minha graça te basta. Terceiro ponto, não confundir doença com possessão maligna. Jesus conferiu à sua igreja o poder para curar enfermos e libertar oprimidos do diabo. É dever nosso usar essa autoridade do nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Então, somos nós que vamos ajudar os seres humanos através do poder de Deus que nos foi dado. Duas coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou questão médica, para não expulsar demônio onde não há demônio. Temos que tomar cuidado com isso. Isso machuca as pessoas e não é tão incomum entre nós. Segundo, que devemos observar, entender que Jesus é o Senhor e não o servo. Ele cura como quer e onde quer, de acordo com a sua vontade. Mateus 6:10. Então, Jesus cura, mas quando Ele quer, na hora que Ele quer, no lugar que Ele quer. Porque Ele é o Senhor, Ele não é servo. Amém? Então, segundo a vontade de Deus, nós vamos ser curados, vamos ser sarados. Amém? Mas Ele cura, né? Jesus, Ele veio ao mundo para estabelecer o seu reino, mas Ele viu a necessidade de realizar muitos milagres. Isso foi uma demonstração
de como vai ser o reino de Deus. No reino de Deus não vai ter cego, no reino de Deus não vai ter coxo, no reino de Deus não vai ter aí pessoas com dor nas costas, no reino de Deus não vai ter enfermidade. O reino de Deus vai ser perfeito. Todas as pessoas vai ter pele linda, não vai ter lepra. No reino de Deus vai ser perfeito, porque tudo que Deus faz é perfeito. Amém? Então, os milagres realizados, que ainda continua sendo realizado, é uma amostra de que como vai ser o reino de Deus. Amém? Deus abençoe a todos vocês e a toda a sua família. Obrigado por nos assistir e obrigado por compartilhar, deixar o seu joinha e comentar. Quero agradecer a todos vocês. E já vamos para até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.